A Lua, o satélite natural da Terra, orbitando a aproximadamente 384 mil quilômetros de distância. Um objeto celeste que os cientistas estudam há milhares de anos, com seus movimentos regulares sendo usados em calendários para marcar a passagem do tempo. Seus ritmos confiáveis ajudaram civilizações antigas a saber quando plantar, e suas faces crescentes e minguantes cimentaram o lugar da Lua profundamente no coração do símbolo e da tradição. É uma maravilha, uma necessidade e uma maldição. Embora a beleza desolada da Lua tenha capturado a visão dos poetas, também traz desolação. Há um ritmo lunar que não nos ajuda. Um ciclo de 19 anos que traz inundações e inesperada ruína. E os cientistas estão preocupados que em meados da década de 2030 esteja prestes a atingir o seu ponto mais forte. Para ecossistemas adaptados da maneira certa, isso não será um problema. Mas quão adaptados nós estamos? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto aprendemos sobre o ciclo nodal lunar e por que precisamos começar a desenvolver uma compreensão muito melhor do comportamento flutuante de nossa Lua se quisermos nos proteger contra seus perigos. Assim como o Sol, a Lua é uma parte inevitável da vida na Terra. A Lua tem um imenso impacto em nosso planeta. Você provavelmente já ouviu falar de como seus ciclos influenciam nossa vida selvagem, afetam o nosso clima e criam marés. Tendemos a imaginar que a influência da Lua e da Terra fazem com que circulem entre si uma harmonia relativamente estável e sincronizada. Mas, como tantas vezes acontece, a natureza não é tão simples quanto imaginamos. Em vez disso, a cada 18,6 anos, a órbita da Lua sofre uma sutil revolução. Uma mudança em seu alinhamento entre nós e o Sol, que faz com que as marés altas fiquem ainda maiores, levando-nos ao limite de um território perigoso de inundação. Mas vamos nos aprofundar no que é essa sutil revolução. Seu nome é ciclo nodal lunar, ou precessão dos nodos lunares. Este nome complexo refere-se a uma característica específica da órbita da Lua em relação à Terra. Você provavelmente sabe que a cada 29 dias e meio, a Lua orbita a Terra. No entanto, esta órbita não é plana. Ou, para ser mais específico, há uma diferença de 5 graus entre o ângulo da órbita da Lua e o plano eclíptico, o plano 2D no qual a Terra orbita ao redor do Sol. Durante metade do mês, a Lua está ligeiramente mais alta que o plano da eclíptica. Na outra metade, fica abaixo dela. Naturalmente, isso significa que existem 2 pontos de cruzamento, ou 2 nós, um nó ascendente e um nó descendente, que marcam o ponto por onde a Lua vai de um lado para o outro. E são esses nós que se movem ao longo do ciclo de 18,6 anos, girando lentamente ao redor do planeta em uma completa revolução. Os próprios nós são os que causam o problema. Para entender o porquê, vamos recapitular o que sabemos sobre as marés. Você já deve estar familiarizado com a forma como a gravidade da Lua puxa a água da Terra em sua direção, causando um aumento no nível do mar no lado mais próximo dela, o que chamamos de maré alta. Você provavelmente também sabe que isso acontece no lado do planeta mais distante da Lua. Em vez de ser causada pela gravidade, é esta segunda protuberância causada por forças centrífugas, já que a atração gravitacional da Terra e da Lua faz com que elas se comportem como 2 dançarinos segurando um ao outro pelos braços e girando pela pista de dança. Embora seja principalmente a Lua se movendo, devido ao fato de a Terra ser muito mais massiva, ela também gira um pouco. A água atrás dela está, portanto, tentando se lançar para o espaço através de seu giro, causando a segunda maré alta. O Sol também desempenha um papel na formação das marés, embora em menor grau. É uma massa maior que causaria uma atração ainda maior se estivesse mais próximo, mas sua maior distância significa que o efeito do Sol é apenas 1/3 do efeito causado pela Lua.
Quando a Lua e o Sol estão alinhados, temos marés extra grandes chamadas marés vivas, algo que acontece de 6 a 8 vezes por ano. Quando não alinhados, parcialmente se cancelam, causando extremos de maré menores, conhecidos como marés mortas. Portanto, agora considere a influência dos nodos lunares nesse cabo de guerra das marés. Durante as marés vivas, a atração do Sol e da Lua trabalhando em conjunto causa as marés mais altas e o maior risco de inundações. No entanto, o Sol e a Lua nunca estão mais alinhados do que em um nó. Durante o resto de cada fase de 9,3 anos, não estão puxando na mesma direção, então as marés são mais temperadas. Mas em apenas um nó, é aí que as coisas ficam mais sérias e o risco de inundações aumenta. A última vez que esse alinhamento ocorreu em setembro de 2015, o Reino Unido e os Estados Unidos da América emitiram alertas de grandes enchentes. Embora menores, no mesmo mês foram registradas inundações, e somente quando chuvas fortes se combinaram com a força dos nodos lunares alguns meses depois que o dano real foi infligido. Nos Estados Unidos da América, em outubro, a Carolina do Sul registrou inundações que causaram danos materiais e pessoas necessitando de resgate pelo serviço de emergência. No final de dezembro de 2015, o Reino Unido foi atingido por algumas das piores inundações já registradas em um século. Combinadas com o poder da tempestade Desmond, as inundações e os danos causados pelas tempestades registraram prejuízos estimados em 1,3 bilhão de libras. Essas inundações podem ser um grande problema, mas por si só não explicam completamente a preocupação da NASA com o próximo alinhamento em meados de 2030. Além do ritmo regular desse risco crescente de inundação que temos visto ao longo da história humana, há um elemento extra em jogo. Infelizmente, o alinhamento do próximo nodo com o Sol promete ser particularmente devastador. O perigo é que este fenômeno se combine com um sistema já sobrecarregado, ainda mais tenso do que estava em 2015. As mudanças climáticas resultaram no aumento constante do nível do mar. Quando o próximo nodo se alinhar com o Sol em meados da década de 2030, provavelmente levará a um aumento dramático de inundações no planeta Terra. É tão preocupante que um novo estudo liderado pela equipe científica de mudança do nível do mar da NASA prevê que quase todas as costas continentais dos Estados Unidos da América, o Havaí e Guam, terão um grande salto no número de inundações. Algumas previsões afirmam que esse alinhamento pode causar 4 vezes mais inundações de uma década para a próxima, danificando a infraestrutura e mudando nossos litorais em todo o mundo. Isso significa que a vida humana será direta e inevitavelmente afetada por essas inundações, impactando abrigos, abastecimento de água potável, eletricidade, bem como o risco aumentado de surtos de doenças transmitidas pela água, como hepatite A e cólera. Além disso, o recuo da água da enchente pode permitir proliferação de mosquitos, possivelmente espalhando outras doenças como a malária. E claro, com um grande efeito nas questões econômicas, já que esses eventos naturais podem tornar a vida costeira inacessível, com uma possível redução no valor dos ativos da comunidade. Consequentemente, este ciclo nodal lunar prejudicará a qualidade de vida nas comunidades costeiras, onde a infraestrutura não pode ser reconstruída ou adaptada a essa força da natureza. E não é ruim apenas para os humanos. Ilia Hocklin, professora visitante da Universidade Rutgers, analisou que o pico da oscilação lunar onde as marés vivas se apresentam pode afogar pântanos salgados. Os pântanos salgados são o habitat para uma variedade de espécies invertebradas, o que significa que outras espécies, como peixes, aves marinhas e outras que dependam de invertebrados para sobreviver, também sofram. E eles não são os únicos que dependem de pântanos salgados, já que estes abrigam uma infinidade de vida marinha que inclui 75% de todas as espécies pesqueiras. Isso significa que a oscilação lunar impacta as cadeias alimentares de humanos e animais, causando distúrbios em seu habitat natural e impactando suas populações. Embora isso tudo pareça bastante sombrio,
É interessante notar que nem todos os ecossistemas do planeta são afetados negativamente por inundações e marés altas. O ecologista Neil St. Land, da Universidade Macquarie, analisou que o ciclo nodal lunar tem um forte impacto na expansão e contração da cobertura dos manguezais na maior parte do continente australiano. A análise mostrou que os picos do ciclo nodal lunar coincidiram com a cobertura das copas dos mangues. Ele mostrou que quando a oscilação lunar está em sua fase mínima, faz com que os ecossistemas de mangue fiquem muito secos, o que leva a uma cobertura de copa mais fina. No entanto, quando a oscilação lunar está em sua fase máxima, a taxa de crescimento dos manguezais aumenta. As copas dos manguezais são benéficas para o meio ambiente da Terra, pois são ecossistemas complexos que lutam contra as mudanças climáticas, protegem a vida selvagem e ecossistemas costeiros. Também podem absorver 4 vezes mais dióxido de carbono do que florestas tropicais do mesmo tamanho. Seu crescimento é vital para o bem-estar do nosso planeta. Então, nem tudo é negativo. Ainda assim, está claro que sem qualquer tipo de planejamento, as cidades e os ambientes costeiros enfrentarão uma grave crise. A questão mais importante então é: o que podemos fazer a respeito? Como mencionei anteriormente, a proteção e restauração de manguezais pode funcionar como um escudo contra inundações, pois podem mitigar a vulnerabilidade das comunidades no litoral. Mais especificamente, os manguezais podem evitar danos diminuindo a energia das ondas à medida que passam pelas florestas de mangue. As raízes e galhos acima do solo diminuem a altura das ondas, e assim as ondas perdem energia, impedindo que emerjam do fundo do mar e engolfem os sedimentos. As raízes e galhos dos manguezais também reduzem a energia eólica, o que pode impedir a formação das ondas. Segundo relatos, manguezais densamente compactados podem atingir metade da altura de uma onda em apenas uma passagem de 100 metros. Para efeito de comparação, em uma floresta aberta, onde raízes e galhos são mais longos, seriam necessários 500 metros para uma onda atingir metade de sua altura. Portanto, a preservação e o reflorestamento desses manguezais, ou plantas com capacidade semelhante, podem se tornar um grande escudo contra inundações futuras. Outra solução possível é aprender a conviver com essas condições de enchentes, trabalhando com a natureza e não contra ela. Por exemplo, vamos dar uma olhada nas defesas contra enchentes na Holanda, onde 1/3 do país está abaixo do nível do mar e outro terço corre risco de inundação. Eles construíram uma infraestrutura que funciona com água e gerencia o aumento do nível do mar. Eles fazem isso projetando instalações como polders. Polders, também conhecidos como diques, são pedaços de terra abaixo do nível do mar que foram reafirmados em um corpo de água. É sempre total ou parcialmente cercado por um aterro para impedir a entrada de água que vem do mar ou de um rio. Essas estruturas oferecem uma rede de canais de drenagem e bombas para gerenciar os níveis de água, descartando o excesso e encaminhando a água de volta ao mar ou rio para garantir que não escorra sobre a terra. Os polders podem ser usados para proteger casas, fazendas e fábricas, e por isso são muito usados em todo o país. A Holanda também construiu represas e utilizou dunas de areia para controlar suas terras pantanosas. Um excelente exemplo de como podemos observar a natureza e conviver com ela. Portanto, a má notícia é que por trás de sua beleza etérea, nossa lua esconde um poder que, se assim combinado, deverá dominar os assentamentos costeiros da humanidade. No entanto, sempre há boas notícias, pois o conhecimento é um poder por si só. Ao compreender nossa situação, podemos buscar soluções, tanto entre ideias já existentes, quanto entre caminhos ainda não descobertos. Se quisermos suportar o que está por vir, é hora de usar nossa criatividade e impulso inatos para adaptação e sobrevivência, trabalhando em conjunto com o nosso planeta, e não contra ele.
Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.